Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero, em primeiro lugar, tributar essa oportunidade singular ao Senhor nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minhas filhas que me acompanham, que estão ali comigo. Tivemos uma viagem longa, né? Viemos de ônibus. Eles quiseram me acompanhar. Falei, então vamos apertar um pouquinho, vamos de ônibus. Mas vamos lá louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja, pastor Elias Mendes, que, aleluia, né, tem confiado na vida do nosso pastor presidente, pastor Eldon Ramos, está realizando o 4º Congresso Desperta Brasil. Louvando a Deus também pela vida dos obreiros dessa casa, por todos os irmãos que estão trabalhando, que estão se dedicando desde ontem, para que o nome do Senhor possa ser glorificado nesse ambiente. E não posso deixar, né, irmãos, aleluia Jesus, de louvar a Deus, aleluia, é uma honra, irmãos. Hoje, aleluia Jesus, eu confesso para os irmãos que, só do fato de estar aqui, irmãos, se estivesse ali sentando e ouvindo já, só pelo fato de sentar ali do lado do pastor Takayama, eu preciso rapidamente, antes de ministrar, contar algo que aconteceu comigo. E eu estou aqui, irmãos, tremendo e temendo na presença de Deus. Porque o primeiro preleitor da noite aqui ele disse, porque o obreiro, o homem, a mulher de Deus, o servo do Senhor que sobe no altar para pregar a palavra e não tremer mais, ele precisa se autoavaliar. Alabaracandarábia. E eu preciso, irmãos, falar algo aqui que aconteceu comigo. Eu preciso falar algo que aconteceu, irmãos, é muito forte. Você pode não acreditar, mas a minha esposa está aí de prova. Está aí a minha família, só não veio a minha filha mais velha que é casada. O pastor ministrava no 25º ano dos Gideões Missionários, pastor Takayama. Minha esposa, ela é apressada, ela correu e contou para o senhor ali, né? E o Senhor ministrando rabiscos da Vindima. E eu estava ali sentado de frente à televisão. E eu sentado prestando atenção, porque como já foi falado aqui, o Senhor é referência. O Senhor está nos anais dos pregadores dessa nação e desse mundo. Kalandaio, rebaque banderaia, anamandui de kebidaio, erebenda suikelaio, tebinagarabasúbia. Jesus está na casa, irmãos. E ali no decorrer da mensagem, eu não sei se era para mim, mas eu recebi ali, aleluia, aquela mensagem. E no meu decorrer da mensagem, se você não assistiu, assista. O Senhor falou assim, o Senhor está chamando, o Senhor está chamando. E na terceira vez o Senhor falou assim, o Senhor está chamando Alexandre. E quando o Senhor falou, imediatamente, na mesma hora, instantaneamente, eu fui batizado pelo Espírito Santo e com fogo, assistindo o Senhor ministrar naquele dia. E hoje Deus me deu a honra de sentar do lado do Senhor. O dia que o pastor Eldon Ramos me chamou para pregar aqui, ele falou, o Senhor irá pregar no sábado, e o Senhor irá pregar no dia que o pastor, aleluia, e de caso Takayama estará lá. Por isso que eu falei, só de estar ali, para mim já estava de bom tamanho. Muito obrigado, pastor, por o Senhor ter sido esse canal de Deus para me colocar, aleluia, Ramandaia, para que se cumprisse esse algo no dia de hoje. Aleluia, enquanto nós estávamos aqui, aleluia, o nosso irmão que estava tocando, aleluia, a guitarra, ele falou dessa forma, aleluia, hoje nós temos que entrar aqui para oferecer, para dar e não para pedir. E ele confirmou a palavra que o Espírito Santo havia colocado no meu coração, que está, aleluia. Vou, aleluia, apenas me basear nessa palavra. Livro de Cantares, capítulo de número 1, verso 12. Aleluia. Se você puder, aleluia, abrir a sua Bíblia. Livro de Cantares, capítulo 1, verso 12. Eu queria que pudesse colocar de pé em reverência a palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, olha lá. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu
perfume. Enquanto o rei, só esse, está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Vira por irmão e por irmã que está do seu lado aqui nesse lugar, nessa noite, e diz aí para ele: tem perfume, aleluia, para entregar nessa noite? Tem perfume aí para entregar nessa noite? Aleluia, pode sentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Urabandarabia súbia. Irmãos, muitos dizem que o livro, aleluia, de Cantares ou Cântico dos Cânticos é apenas um livro poético, um livro figurado, ilustrativo. Mas aqui nesse versículo, o Senhor mostrara para mim, aleluia, que é também um livro profético. Aleluia, Salomão, aproximadamente 965 anos antes de Cristo, a Bíblia vai dizer que o nome dele, aleluia, era Gedidias, o amado do Senhor, o pacífico de Deus. E ele tem essa revelação. E quando ele tem essa revelação, aleluia, o Espírito Santo de Deus me leva lá no Lucas, capítulo de número 7. Em Lucas 6, os 3 últimos tópicos que falam a respeito de um cego que guia outro cego, a árvore e seus frutos, e a parábola do sábio e do impenitente. E Lucas 7 começa dizendo, aleluia, Jesus, sobre Deus agora, Jesus agora ele deixa entregando essas parábolas e vai a Cafarnaum. E Lucas 7:1 começa dizendo, aleluia, que em Cafarnaum, um homem, um centurião, ele, aleluia, havia tanta fé, que ele agora, louvado seja Deus, se sente indigno de receber Jesus na sua casa. E através da palavra que o Senhor lança, aquele servo a qual ele amava é curado. Na sequência nós vemos Jesus ainda, agora saindo de Cafarnaum, aproximadamente um dia de viagem a Naim. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele estava vendo, louvado seja Deus, um sepultamento, um velório, uma marcha fúnebre. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele ao observar aquilo ali, ele vê aquela mãe viúva, conduzindo o seu único filho. A Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele toca na esquife. E abre, aleluia, a alegria naquela cidade. Aquilo que estava, aleluia, em luto agora se torna em alegria. Aquele jovem ressuscita. Nós vamos ver, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Jesus dizendo agora, Jesus ele vai, aleluia, João vai indagar se Jesus mesmo é aquele que haveria de vir e vir os seus discípulos. E Jesus, ele, aleluia, Jesus ele não responde aos discípulos de João em palavras, ele responde, aleluia, em autoridade, em poder. Ele responde, aleluia, Jesus em sinais. Ele vai dizer, aleluia, para os discípulos, vai e diz para ele o que vocês estão vendo. Os cegos, aleluia, estão enxergando, os coxos estão andando, aleluia, louvado seja Deus, muitos estão sendo, aleluia, libertos dos espíritos imundos. Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro. E vai, aleluia, finalizar, louvado seja Deus, Jesus agora honrando, louvado seja Deus, a João através das palavras. E quando nós chegamos em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36, nós vemos uma mulher que quebra o protocolo. E é sobre essa mulher, eu quero falar aqui em rápidas palavras. Você tem nardo, você tem perfume aí nessa noite? Tem perfume aí, irmãos, nessa noite, aleluia? A Bíblia vai dizer, aleluia, que um certo fariseu convida Jesus para se assentar à mesa na sua casa. E quando ele se assenta à mesa, a Bíblia vai dizer que uma mulher pecadora, algumas traduções vai dizer que uma mulher de má fama, alguns alegam que aquela mulher, aleluia, era uma meretriz, uma prostituta. Aquela mulher, ela vem e surpreende todos aqueles que estavam assentados na mesa. Vira para o irmão ou para a irmã que está do seu lado e diz, qual a última vez que você surpreendeu Jesus? Acabou glória? Qual a última vez que você, aleluia, surpreendeu o nosso Senhor?
A Bíblia vai dizer que quando ela entra no recinto, e com certeza era um recinto aberto, porque ela teve, aleluia, a liberdade de entrar naquele lugar. E quando ela entra, ela não perde tempo, ela pega, aleluia, aquilo que ela trazia consigo. Ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, aleluia, louvado seja Deus. E se alamandaio, se ajoelha, se agacha e vem por detrás. Ela vem por detrás. Ei, pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus ainda está, aleluia, disposto a receber surpresa. Andaio, rebenaia. Tem surpresa para Jesus nessa noite? Quem tem surpresa para Jesus nessa noite? Você pode melhorar o seu glória a Deus? Você pode melhorar o seu aleluia? Aleluia, rabasse, porque nós estamos exaltando e glorificando o Rei da Glória. A Bíblia vai dizer que ela chega. Primeiro ela não derruba o perfume. A Bíblia vai dizer, e Jesus ele é observador. Vira para o irmão que está do teu lado e diz, Jesus é observador. Jesus ele aceita o protocolo. Jesus ele não desfaz do formalismo. Mas uma coisa que Jesus ele não resiste é adorador e adoradora. Aquele homem era fariseu. Ele conhecia. Ele tinha uma certa influência. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que em Lucas 7,40, Lucas 7,39, ele indaga: se esse homem soubesse quem faz isso, aleluia, se ele realmente fosse profeta. Fariseu ele tem costume de indagar. Ele tem costume de trazer as suas próprias convicções. E a Bíblia vai dizer que ela entra. E com as lágrimas ela começa, aleluia, ramandoia, a lavar os pés de Jesus. E com seus cabelos ela começa agora, aleluia, a enxugar os pés do mestre. Ela não apenas faz isso com os cabelos. Ela não apenas faz isso em primeiro lugar com o coração, porque as lágrimas descem. Ela também agora pega, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, alabassura e candarábia, os seus lábios, e não para de beijar os pés do Senhor. E Jesus, conhecendo a mente humana, Jesus conhecendo o ontem, o hoje e o amanhã e a eternidade, ele olha para Simão e diz assim: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele diz: diga, mestre. E aqui eu quero dizer algo para a amada igreja. Diz para o irmão Alemancho, que está a irmã do teu lado, 3 coisas que não pode faltar na vida de um adorador ou de uma adoradora que quer exalar o perfume. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, Jesus ele vai fazer uma parábola. Simão, eu tenho que te dizer uma coisa. Havia 2 credores. E esses 2 credores, aleluia, um devia 500 denários ou 500 dinheiro, dependendo da tradução. O outro devia 50. Qual, aleluia, dos 2 ficou mais feliz? Ou qual dos 2 se alegrou mais? Simão, Senhor, eu deduzo que o que mais devia. E aí Jesus ele entra, e aqui eu entro no tópico da mensagem. Lembra que eu falei que Jesus era observador? Simão, vem cá, a casa é sua. Você me convidou, mas quem adorou foi os de fora. Tá aí, ó, os 3 nãos na vida do observador. Simão, desde que eu entrei aqui, ela não para de derramar lágrimas, enxugar. E você nem me deste água para lavar os pés.
Na cultura judaica, quando alguém vinha de longe ou vinha até mesmo como visita, isso é a questão da hospitalidade, tinha-se um balde com água e um pano para enxugar os pés. E ali o anfitrião da casa, o que ele fazia? Ele estava ali. Se viesse 1, ele estava ali. Se viesse 10, ele estava ali. Se viesse 100, ele estava ali cumprimentando. E se ele não estivesse, o que ele fazia? Ou delegava um servo ou um escravo. Você não fez isso, Simão. Ela fez. O lava-pés significa humildade, submissão. A Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai dizer aleluia para os seus discípulos, que era chegado o tempo de ele voltar para Deus, voltar para o Pai. E aí ele chama todos os discípulos: vem cá, preciso dar uma lição, demonstrar algo para vocês. E aí começa a vir os discípulos e o Senhor começa a lavar os pés dele. E Pedro, sempre Pedro: Senhor, lava o meu também. Não, Senhor, faz o seguinte, só o pé não, lava tudo. Aí Jesus vai dizer: só o pé, Pedro. Se o pé estiver lavado, todo o corpo está limpo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Segunda coisa, Simão, desde que eu entrei aqui, ela não para de me beijar. E você, com seu formalismo, nem ósculo santo me deste. E isso, aleluia, é para nós da igreja. Isso é para nós, alamandu e da céu e daia. Pedro vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 14. Saudai um aos outros com ósculo santo de amor. Romanos 16:16. Saudai um aos outros com ósculo santo, a vós que sois da igreja de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:26. Saudais um aos outros com ósculo santo. E a terceira coisa, quando eu cheguei aqui, Simão, não me ungiste a cabeça. Você acha que eu vim de São Paulo, irmãos? Paguei preço no jejum, na oração, subo o monte, desço o monte, para entregar a chave. Andai, ó. Você acha que eu venho de lá? Minha filha passando processo essa semana, Satanás não querendo que nós estivesse aqui. Adorar. Foi falado aqui. Enquanto o versículo começa: enquanto o rei estiver à mesa. Jesus estava onde com aquele fariseu? A palavra encontro é, ou seja, aproveita que a gente não sabe a hora que ele levanta e vai. A gente não sabe a hora que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Pode ser agora ou pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas o nosso perfume tem que continuar exalando. O nosso perfume tem que continuar exalando. Tá difícil, pastor, você não sabe a minha luta. Tá difícil, a prova tá assim, tá assado. Continua exalando o perfume. Continua entregando o seu melhor. Aquela mulher, aleluia, irmãos, ela tinha uma má fama na cidade. Jesus não estava preocupado com a má fama daquela mulher, porque ele sabia que o tempo dele na casa ali de Simão era rápido. Ele sabia que aquele tempo ali era de passagem. Você viu, Simão? Aí Jesus olha para a mulher: mulher, perdoados são os seus pecados. E detalhe, viu? Aquela mulher não era flor que se cheira não, viu? Porque são muitos. Jesus ainda faz questão de dizer: vai-te em paz. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram admirados com a doutrina dele.
Eu quero dizer para os irmãos nessa noite: enquanto é tempo, enquanto é dia, entrega o seu melhor para Deus. Pastor, é a enfermidade. Perfume. O vaso tem que ser frágil mesmo. O vaso de alabastro, o alabastro é um material frágil. 2 Coríntios 4:7. Porque temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória de Deus seja dele e não nossa. Alabaia. Sabe por que você passa a luta? Sabe por que as provas? Sabe por que as lágrimas? Porque o vaso é frágil, mas o que está dentro é precioso. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. É o que está dentro, o que importa, não é a casca. E sabe por que o vaso ele tem que ser frágil, irmãos? É o zelo. Sabe quanto custava aquele vidrinho de nardo? Já vou finalizar, pastor. Era 300 denários. 300 dias de trabalho de um funcionário romano. 326 a 27 gramas de nardo vindo lá da Índia para derramar. E o interessante é que sempre alguém vai contestar a sua adoração. Às vezes você está adorando de um jeito que as pessoas estão falando: ixi, isso aí é fanático. Isso aí já está querendo se aparecer, já está querendo extrapolar. Não. É o perfume. É a essência. Ela xandarábia, é a essência. Porque quem tem essência não está nem aí, irmãos. Ele faz o que Deus manda, porque ele sabe que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Ele é fiel para terminar. Então que nessa noite, aleluia, saia daqui crendo que você não veio aqui em vão. Se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, enquanto pode ser que amanhã não dê mais tempo. Pastor, mas não sou eu, é alguém da minha família. Continua entregando o perfume. Alguns vão dizer, porque tem muitas que custava aquele frasco de 326 gramas, de 15 a 200 mil, trazendo para a moeda de hoje. Às vezes, irmãos, a nossa bênção não está no valor, mas é no sacrifício depositado. É no sacrifício. E aqueles que estão do lado que não entendem vão questionar. Lembra de Judas, o que traiu? Mateus 26, 48, 49. Não faz isso não. Era para entregar os pobres lá na frente. Jesus olha e fala assim: os pobres sempre vão ter com vocês, enquanto. Aproveitemos enquanto é tempo. Como pastor, não posso deixar, com a permissão do pastor Elton, fazer, aleluia, aqui, perguntar se alguém ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, eterno, exclusivo, suficiente Salvador da sua alma. Não temeis aquele que pode matar a carne, mas aquele, ó. Tem alguém aqui, irmãos, que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que não é cristão, que quer entregar a sua vida para o Senhor? Que Deus possa, porque eu sei que vai vir glória dos céus, mas que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao teu coração. Que esse nardo que está aí, que é precioso, que é seu, ninguém tira, você possa oferecer ao Senhor. Porque os questionadores não vão entender. Às vezes é na família, às vezes muitos não vão entender, mas continue entregando. Queria ministrar outra coisa, mas não tem como. Queria trazer outra mensagem, mas não teve jeito. Quando nosso irmão falou ali a respeito do entregar, foi o que Deus mandou. Então que nessa noite, irmãos, entregue o seu melhor para Deus, ainda que seja na dificuldade, mas entregue. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E quem pode, aplaude o Senhor Jesus.